seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora, você acompanha o programa Nobres Pares, espaço reservado para que você conheça um pouco mais sobre a história daqueles que fazem parte da história desta Casa de Leis. O programa tem a grata satisfação de receber, neste momento, Donizete Tavares do Nascimento. Ele que foi vereador por 4 mandatos aqui nesta Casa de Leis. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Primeiro, para mim é um prazer estar aqui nessa casa, que a gente ficou aqui por 16 anos. Tive a oportunidade de ser presidente e aqui deixei grandes amigos. Realmente aqui, o Poder Legislativo, para mim foi uma honra pertencer e me ensinou muito. Acho que aqui realmente é uma caixa de ressonância, né? Tudo que se acontece cai aqui na Câmara. E os vereadores, eu até sempre tenho comentado, trabalham 24 horas por dia, indiferente de estar na Câmara, está sempre trabalhando para o melhor da nossa cidade. E eu, nesses 4 mandatos, aprendi muito aqui no Poder Legislativo, viu, Márcio? A gente fala um pouco da sua história de vida, Donizete. Nascido onde? Eu nasci numa cidade que chama Itutinga, perto da terra do Tancredo, perto de São João del Rei, coisa de meia hora. Vim de lá para cá em 1972. Quando cheguei aqui, né, falo com muito orgulho, fui ajudante de padeiro, onde eu trabalhei na padaria Matriz, que hoje é a Florência. Eu tenho meu escritório de advocacia lá hoje, né? Então, vim em 72 com muita luta, viemos assim numa situação difícil, e Cubatão nos acolheu como acolhe todos que aqui vêm, né? Então, essa cidade, você vê, eu cheguei a ser presidente dessa casa, vereador por 4 mandatos, hoje vice-prefeito, né? E é uma honra muito grande estar aí, sempre sendo reconhecido, né? Eu acho que tudo que a gente faz por Cubatão é pouco pelo que Cubatão faz por todos nós. Aqueles que aqui vêm, é uma cidade que recebe todos de braços abertos. Chegou aqui com quantos anos? Eu cheguei com 15 anos, Márcio. Eu cheguei aqui 16 anos, né? Eu tinha 16 anos, na época daquela enchente, né? A minha esposa morou na Vila Paris, então a gente chegou aqui na época onde a Vila Nova era mangue. Eu tive o prazer de estudar na escola José da Costa, o qual o José da Costa foi meu professor de matemática. 31 de março? 31 de março, hoje José da Costa, né? O José da Costa foi professor, eu fui aluno dele na época, do José da Costa. Então a gente realmente, praticamente eu vim para cá criança, tenho meus filhos aqui, meus netos, a família toda aqui. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto essa cidade é uma cidade acolhedora. Família de quantos irmãos, Dona? Nós somos em 5, 3 moças e eu e o meu irmão Paulo, são aí dois homens, que é eu e o Paulo, e nós somos mais 3 moças, a Lúcia, a Lena e a Maria. Você chegou um jovem aqui, chegou aqui aos 15 anos, um adolescente aos 15 anos, e começou a trabalhar logo aos 15 anos? Comecei, Márcio, assim que cheguei, fui trabalhar na padaria Matriz, menor naquele tempo, podia, né? Trabalhei de ajudante de padeiro, tenho orgulho de falar. Fiquei ali até o tempo que veio para ir para servir. Fiquei 3 anos na aeronáutica. Ah, você serviu então? Servi a aeronáutica de 74 a 77. Fiz curso fui soldado de primeira classe, depois ia almejar o curso de cabo, mas depois resolvi dar baixa. Fiquei 3 anos lá também, que valeu, viu, Márcio? Eu acho que é um aprendizado muito grande nesses 3 anos que eu servi o serviço militar. E, consequentemente, depois eu fui trabalhar em São Paulo, na Nordo. Veio um momento difícil de crise, como hoje, em 82 também tivemos uma crise, só que eu não vejo que foi tão grave como é a de hoje. E saí da empresa e montei um bar, né? E a gente vai falando aí do decorrer do bar, onde a gente... Você trabalhava e estudava. Estudamos José da Costa, se fez o primeiro grau, né? Completou ginásio naquela época. Naquela época era o ginásio. Era o ginásio. Eu cheguei a fazer admissão ainda, né? Só que eu fiz lá em Minas, lá em Tutinga. Eu cheguei a fazer 1 ano de admissão. Quando você saía do primário, para você ir para a primeira série, você tinha que fazer 1 ano de admissão. Eu ainda sou desse tempo aí. Colegial estudou onde? Foi Schmidt? Não, eu fiz o 2º grau, fiz curso técnico de agrimensura no José Bonifácio. Eu sou agrimensor formado também, né? Cheguei a trabalhar na área da carbocloro com teodolito. Eu fiz o curso técnico em agrimensura. Tem várias pessoas que fez conosco também. O próprio Zé Carlos também acho que fez 1 ano na minha frente. Qual a dificuldade na época, para quem trabalhava e estudava, Donizete? Olha, o que acontecia? Eu saía do quartel, que eu estava na aeronáutica na época, e já ia direto para o colégio, atravessava a Catraia ali, e às vezes eu pernoitava no quartel, né? Porque para não vir a Cubatão e voltar todo dia, era muito difícil. Naquele tempo, olha, eu vou te contar, ainda não tinha os ônibus para estudante, né?
que naquele tempo foi muito difícil, mas vale a pena, né, Márcio? Eu acho que o estudo é a base de tudo. E depois, quando eu cheguei nessa casa, eu vi aqui o quanto a gente precisava aprimorar, e eu fui fazer direito. Foi depois, inclusive, com Doda, eu tive o prazer de estudar, eu, Doda e o Tião estudamos juntos, fizemos direito juntos. O Ivaniel era um ano anterior, e a gente chegou aqui na Casa de Leis e procurando nos aprimorar, porque realmente se mexia com leis, né? Você trabalhou na indústria, né, trabalhou, e depois disso você foi virar comerciante. Então, você Como é que o Donizete saiu da indústria e foi para o comércio? A vida, né? Eu nunca pensava em ser um homem público na nossa cidade, e a gente faz um plano e Deus faz outro, né? E é lógico, e aí para servir, acho que não importa você ter um cargo ou não ter, tem que sempre pensar em servir o próximo, e eu sempre tenho isso dentro de mim. Então, o que aconteceu? Eu fui trabalhar na Nordon, lá em São Paulo, e depois o meu irmão, na época, até me deu um apoio, sei lá, um apoio técnico. Meu pai sempre falando, pô, teu irmão sobe todo dia para São Paulo, volta. Aí consegui entrar na Cosipa, fiz concurso, entrei na Cosipa. E depois a Nordon me chamou novamente, e eu fazia turno, não me adaptei muito ao turno, Márcio. Aí eu voltei para a Nordon, em São Paulo, e aonde eu disse anteriormente, veio aquela crise em 1982. Aí houve demissão praticamente em massa, e eu também saí. E com aquele dinheirinho da minha indenização, o Cricas Bar, né, que hoje tem até hoje, estava lá vendendo, e eu comprei aquele barzinho, e graças a Deus, ali realmente eu comecei a minha vida profissional, melhor ainda, peguei um tempo bom, apesar da crise, mas aqui na Baixada não estava tão ruim. Eu tinha lá 3 funcionários, a gente fazia muitos petiscos, aquele sarapatel, galo, e eu tinha sempre Disponibilidade de trabalhar. e eu gostava, né, de servir. Aí o pessoal, na época, falou, Donizete, sai candidato a vereador. Até na época o Passarelli, né? E me incentivaram, eu acabei saindo em 1992 e fui o terceiro mais votado da cidade. Fui eleito o primeiro mandato em 1992. Antes de entrar nessa questão da política, como você iniciou na política, qual era o sonho do menino Donizete? Aquele que chegou aqui com 15 anos. O que ele imaginava de futuro? Qual era a profissão que ele imaginava? Olha, Márcio, o que os meus pais me ensinaram primeiro, ser uma pessoa com probidade, trabalhar com honestidade, procurar estudar. Meu pai, a gente era pobre lá na cidade de Minas, sempre fomos assim, tínhamos dificuldade, mas ele fazia o pouco que tinha, porque o colégio era pago, fiz um ginásio lá, o meu irmão chegou a estudar em São João del Rei, foi para lá num colégio de padre. Então, o meu pai sempre, com toda a dificuldade que a gente tinha, ele sempre falava, tem que estudar para vencer na vida. E o que ele também muito pregou, né, fazer tudo o que for com honestidade. Então, eu sempre queria vencer, mas vencer com estudo, trabalhando, né, e nunca pensava um dia ser um homem público. Isso, para mim, eu não tenho nem palavras, é muito gratificante. Quando eu lembro lá do passado, chegar aqui em 72, você chegar presidente dessa casa, vereador, vice-prefeito, cheguei a assumir a prefeitura, o qual isso, nossa, não tem nem palavras, viu, Márcio? Tem hora que eu faço uma retrospectiva, eu só tenho que agradecer toda a população e principalmente a Deus pela retrospectiva que a gente tem aí, que nunca pensava, do fundo do coração, chegar aonde a gente chegou. E eu agradeço muito a Deus. Você tinha proximidade política? Não. Antes de você iniciar no comércio, não? Não, eu lembro uma vez que eu cheguei a ajudar o Pinheiro, que foi aqui vereador e foi o chefe da contabilidade aqui, né? Foi vice-prefeito também. Eu ajudei o Pinheiro numa campanha, mas eu não era muito envolvido em política, não. Eu lembro, na época, aí eu ajudei o Pinheiro, ele se elegeu, e depois parece que é coisa de Deus mesmo. Aí me chamaram, saí, e foi o primeiro mandato em 1992. Casou com quantos anos, Donizete? Eu casei com 23 anos, né, com a Júlia. Hoje nós estamos aí há 37 anos de casado, 79 para 36 anos. Tenho 4 filhos, né, a Gisele, a Geisa, a Geisiquele e o Vitor. E tenho 3 netos, que é a Giovana, a Gabriela e o Bernardo. Então, família à base de tudo, né? Meus netos, a família, assim, realmente Você sempre morou no 31 de março? Eu nunca mudei, né? Eu sempre morei ali, meus pais moravam em frente à linha onde moro até hoje. E eu cheguei a morar aqui na Avenida, que eu tinha um apartamento na época, depois eu vendi. Hoje eu moro ali na Henry Borden, desde que vim para Cubatão, nunca mudei de Cubatão. A aquisição da primeira casa, do primeiro imóvel, você lembra disso com... Lembro, são as conquistas, lembro. né? A gente lembra de tudo, né, Márcio? As dificuldades, né? Mas, como se diz, eu pauto sempre, acho que o ser humano tem que pôr Deus à frente de tudo. E não é fácil, a vida pública
Todos os vereadores, a gente sabe o trabalho que não é fácil, trabalha diuturnamente, e você, quando se torna um homem público, você não manda mais em você, você deve satisfação a toda a população, e tem que fazer o melhor, né? Eu acho que todos que estão têm feito assim, e a gente está aí para fazer a nossa parte, né? Que foi eleito para isso, e tem que estar sempre aí, dando todo apoio à população, que tanto na hora que a gente precisou, nos confiou. Muitas pessoas têm a sabedoria de trazer das suas experiências o lado bom e tirar o proveito de cada uma delas, como lição de vida e até para aplicar futuramente. O que o Donizete trouxe da época em que trabalhava na indústria, na época do comércio, que se você aplica até hoje? Ô Márcio, eu tenho a minha vida da seguinte forma, eu tenho um modo de pensar, sempre trazer o lado bom. Às vezes, você pode ter inimigos, se você tem alguém que não gosta, não é inimigos, alguém que às vezes não simpatiza. Vamos tirar a palavra inimigo, que eu não acho que eu tenho, acho que ela não simpatiza com as suas ideias e tudo. E você tem que procurar fazer o bem, entender as pessoas, cada um tem um modo de pensar, e pensar sempre o seguinte, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, acho que a minha base de vida é sempre aquela, fazer o bem. Se eu puder te ajudar, conte comigo. Agora, atrapalhar, eu não atrapalho, não ponho pedra no caminho de ninguém. Eu tenho isso dentro de mim, que Deus me ensinou assim, meus pais me ensinaram assim. E a vida, ela é muito passageira. A gente vê que um dia desses, você é criança, hoje eu vejo meus netos, então a gente está aqui de passagem. Mandato, isso é passageiro. Eu acho que o melhor que fica é aquela humanização, é a amizade, o respeito com o ser humano, e eu tenho muito isso dentro de mim e vou levar comigo, indiferente de qualquer coisa. Eu faço questão que acho que nós somos todos filhos de Deus e nós não somos nenhum melhor do que o outro, não, nós somos todos iguais. Na questão da política, o seu padrinho, Passarelli, foi o seu padrinho de iniciação, aquele que iniciou o Donizete? Eu nunca escondi, ele que me chamou, na época eu tinha um bar, me deu todo incentivo. E depois eu fui vereador com ele. Engraçado, né? Eu passei por todos os prefeitos eleitos a ele, eu passei com o Ney Serra, o Clemon, com a Márcia também eu fui vereador, e o que praticamente o meu padrinho político que me convidou, que me deu todo o apoio, foi o Passarelli, sim. É uma pessoa que eu tenho um respeito, uma gratidão muito grande, e ele sabe o carinho que eu tenho por ele e por toda a família. Primeiro partido político, PFL? PFL. Eu tive poucos partidos, né, Márcio? Eu fui do PFL, depois do PFL eu fui para o PR, né? E agora, recentemente, eu fui para o PSC, quando eu fui eleito vice-prefeito. E agora, a convite até do ministro Kassab, a gente está no PSD, né? Estou no PSD. Lembranças da época em que Cubatão era área de segurança nacional? Lembro da Vila São José. Nada melhor do que uma democracia, né? Porque nós tínhamos aqueles prefeitos que foram nomeados, na época eu lembro que foi o Passarelli, o Ney Serra, né? E depois eles vieram como prefeitos eleitos, né? Mas era um momento difícil, né, Márcio? Porque você não tinha aquela autonomia, nós tivemos os emancipadores aí que tanto lutaram, né? Para que Cubatão se emancipasse, e a democracia, eu acho que é a base de tudo, eu acho que o povo tem que decidir o futuro da sua cidade. Mas essa observação quanto à área de segurança nacional, você tinha, antes mesmo de entrar na política, você observava desta forma? Não, observava, eu tinha o comércio, a gente já, porque por aqui tem a Petrobras, né, tem os em Minas ainda, esperamos, aí estamos numa luta aí, todos em conjunto para que continue aí nossos em Minas, mas era difícil porque você vinha um prefeito nomeado, às vezes daqui a pouco o governador trocava. Eu lembro que quando teve o incêndio da Vila São José, se não me falha a memória, o Passarelli era o prefeito, né, nomeado, e houve problema, então sempre trocava, quer dizer, e o município não tinha sua autonomia. Então nós tivemos os emancipadores que tanto lutaram e conseguiu em 1949 a nossa emancipação, né, Márcia? Agora, isso foi antes, é lógico. E os prefeitos nomeados, depois conseguimos também aí que a população decidisse o futuro da cidade, e tem decidido, né? Então, acho que quem tem que realmente decidir o futuro é a população que está ali 24 horas. Teve emancipação antes, em 1949, e depois, mais para frente, devido à luta, aí voltou a ser aquela democracia, deixando de ser prefeitos nomeados, como era a área de segurança nacional. Primeira candidatura, eleito direto? Só que isso você vai responder no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta com o programa Nobres Pares.
Estamos de volta na sua TV Câmara, acompanhando agora o programa Nobres Pares, nesse segundo bloco, com o vereador, atual hoje vice-prefeito, na época vereador, Donizete Tavares do Nascimento. Donizete, na saída do intervalo, eu perguntei, primeira eleição já foi vitoriosa, primeira candidatura? Foi, Márcio. A minha trajetória política, eu saí em 92, o primeiro mandato fui eleito, na época o terceiro mais votado, né? O primeiro, eu até lembro, foi o João Ivaniel, né? Depois foi o Dr. Wagner, e eu fui o terceiro mais votado em 92. Fui reeleito em 96. Em 2000, eu fiquei de suplente, né? Eu fiquei de suplente, que eu estava no PFL, o falecido Tucla que se elegeu, eu fiquei de suplente. Aí fui trabalhar na regional da Vila Nova, em conjunto com toda aquela pessoal da sociedade, fizemos um bom trabalho. Aí voltamos em 2000 a 2004, aí voltamos em 2005. Aí em 2008 fui reeleito e em 2009 foi quando eu me reelegi junto com a prefeita Márcia Rosa, vice-prefeito. Você iniciou em 92. 92. Numa época que tinham 19 vereadores nessa casa. Eram 19. E nomes de peso, pessoas que eram arautos aqui na tribuna. Tinha um professorado aqui, que tanto que na época, até brinco, nós tínhamos grandes vereadores, todos os mandatos nós tivemos, como temos hoje, mas tinha também o Mihalho, né, que era uma pessoa muito inteligente, o Liberato, tinha o Dr. Wagner, o Dr. Aurélio, né, eu lembro de alguns, tinha o falecido Messias, né, o Paulo Enos, o Messias Gomes e o falecido Josafá. Então, eram 19 vereadores, tem muitos, o Zaqueu também, se não me engano. Então, foi uma Câmara assim, onde eu iniciei e tinha muito trabalho, viu, Márcio? Olha, naquele tempo também não era fácil, não. Já iniciamos, era 19 vereadores e todos trabalhavam. Qual a dificuldade do seu primeiro mandato? Você lembra de uma dificuldade, num momento peculiar desse primeiro mandato? É difícil porque tudo é um aprendizado. Não adianta a gente chegar aqui, não é o estudo que faz o vereador, né? Porque tem vereadores aí que você vê que às vezes ele luta para aquele bairro e as pessoas não entendem que o vereador, o nome já diz, o poder legislativo, é aquele que ele fiscaliza o prefeito e aprova as leis. Quem executa é a prefeita. O prefeito hoje é prefeita, é o executivo. Então o vereador ele cobra, às vezes não consegue chegar aos objetivos, não tem as suas reivindicações. Você vê aqui toda terça-feira tem requerimento, indicação, cobra, mas e a função de executar mesmo é do prefeito. Então o vereador, às vezes, ele quer que atinja aquele objetivo e não consegue. Então a pessoa fala, poxa, você não conseguiu, mas não é falta de lutar, não. Porque às vezes a ideia do vereador não vem de encontro às prioridades do executivo. Porque às vezes a gente tem uma, o executivo tem outra, a maioria das vezes são atendidas, mas nem todos os pedidos eles conseguem, nem eu consegui. Eu tenho até um pedido que outro dia o Beto me cobrou e eu ainda estou frustrado, que ainda sou vice-prefeito, ainda falo para a prefeita, eu não vejo a hora de ter uma cantina no velório, né? Uma enfermaria nós temos lá, ainda não conseguimos, era um projeto meu naquela época, e ainda não conseguimos, né? Porque não é que não queira, que tem outras prioridades, mas eu acho que essa é uma delas. Então, às vezes você quer alguma coisa e não consegue, por ser legislador. Então, é aquele que faz mesmo é o executivo, mas o vereador tem que estar sempre cobrando. Quando você entrou, você não tinha ideia desse parâmetro, né? De que achou que, poxa, vou entrar, vou pedir, algumas coisas vão acontecer e de repente não foi. Não é o que a gente pensa, né, Márcio? Às vezes você tem uma ideia, fala, poxa, eu até falava, a gente vai fazer, o vereador não faz, né? Ele pede, né? Então, você tem até muitas vezes, e veja bem, 4 anos, por mais que você chegue aqui, você se destaque, é um aprendizado. Então, você chega aqui, você vai aprendendo, você vai esperando, ver os mais antigos, como funciona, e o mandato passa muito rápido, 4 anos voa, entendeu? Mas eu tenho certeza que todos os vereadores que aqui passaram fizeram a sua parte, porque todos que estiveram aqui, os que estão aqui, a gente sabe que é o melhor para a cidade, foi eleito para isso, e eu não tenho dúvida, eu tenho um respeito muito grande por essa casa. Quando fala de vereador, Márcio, eu não vejo oposição, situação, eu quero estar sempre ouvindo, porque ele é a voz do povo, o que está mais perto da população é o vereador, a prefeita, o vice, às vezes não consegue tanto como os vereadores, que realmente, todas as cobranças, você pode ver, quando tem alguma coisa onde vem na Câmara, porque ele é o porta-voz que vai levar diretamente para o Poder Executivo. Eu vou citar aqui um momento no seu segundo mandato,
que foi quando da possibilidade do lixo metropolitano de outras cidades, né, virem para Cubatão. O prefeito à época era Ney Serra, e eu vi essa possibilidade. E essa Câmara se levantou e disse não. Foi um momento difícil, dona Zélia? Foi difícil, porque queriam trazer para cá todo o lixo da região metropolitana, né? E a Câmara não chegou nem vir o projeto. O Robeu, que era sempre foi o ambientalista, conhecia de tudo, Messias Gomes na época também, se não me falha a memória, mas aí não veio nenhum projeto, não chegou a vir para cá não, porque a ideia, como diz, já nasceu morta, né? Aí não deixaram que fosse avante. Houve essa união da Câmara? Houve uma intenção, mas aí a Câmara já mostrou que seria contrário. Na época o prefeito, eu não me lembro se foi o Ney Serra, né? Já nem mandou o projeto para cá. Não. Você fez 2 mandatos consecutivos e aí não foi vitorioso nas urnas. Sim. Você lembra da votação? Lembro. A minha votação, a primeira foi 588, em 92, em 96 foi 731, em 2000 foi 751 e 2004, né, 2004 foi 1.811 e aí teve 2008 na época eu fui o vereador mais votado da história com 2.306 votos. Hoje o vereador Ademário conseguiu, mas eu tive cinco eleições crescentes. A diferença por você ter ficado suplente? 26 votos. 26 votos. O que mudou na cabeça do Donizete quando recebeu essa notícia? 26 votos. O que mudou? Olha, Márcio, não é fácil não, porque você estava preparado, assim, fez um trabalho e a gente acreditava que seria reeleito, mas a população me ajudou, tanto que você vê, eu crescia, porque é o que eu digo, é plano de Deus. Você vê, eu saí não fui eleito, fui participar da administração Clermont como administrador regional da Vila Nova, ele me colocou lá, fiz um bom trabalho e a população me reconduziu, porque o povo realmente reconhece quando você tem um bom trabalho. Então eu voltei e fui reeleito de novo como vereador mais votado, como eu disse anteriormente, na época, em 2008, foi o mais votado da história, que isso não quer dizer nada, que eu acho que o vereador, tanto ele faz ter 2.000 votos, quando ter 500, quando ele entra aqui, ele tem o mesmo peso, né? É como o Vaniel sempre fala, não tem vereador e meio, nem meio vereador, então todos têm a mesma qualidade, mas isso me deu uma responsabilidade muito grande e uma gratidão sempre com a população, que realmente é o que eu digo, todo o trabalho que a gente faz é pouco pelo reconhecimento que eles tiveram. Você foi regional, e nessa época que foi regional, você ficou responsável por uma grande área, Vila Nova e alguns outros bairros. E, tecnicamente, você passou a ser o executor, você deixou o legislativo e pegou uma regional, a possibilidade de um feedback com o munícipe, de ver essa necessidade imediata do munícipe. Então, é o que eu digo, você tinha um orçamento na regional, você tem um poder de decisão. Eu às vezes falo, eu vou fazer... Eu lembro que na época da regional, a gente fez aquela Martins Fontes todinha, aquele passeio. Nós tínhamos as frentes de trabalho, que eu achei que ajudou muito. A gente comprava um material e quem fazia era o pessoal da frente de trabalho. Então, e você é o executivo. Ali eu falava, vamos fazer tal bairro, vamos fazer tal praça, a gente fazia. O vereador não, ele pede, ele não tem esse poder, né? Então é diferente. Quando eu fui para a regional, eu tinha o poder de executar. E eu tinha uma regional muito grande, Márcio, porque naquela época não tinha... hoje foi extinta, mas a regional Vila Nova, ela abrangia todo o centro, todo o Costa e Silva, a Vila Natal, Caminho 2, eu não lembro, Maicon, a Vila Esperança se era com a gente. Não, a Vila Esperança era com as cotas, não é isso? Na época até o Edinho, que era então abrangia a cidade toda. Depois aí criaram mais 2 e dividiram. E naquele tempo, rapaz, era tão bom, a gente trabalhava com a sociedade de melhoramento, eu ia muitas vezes... o Jaime lá na Vila Natal, o Miúdo era da Vila Esperança, não era, mas a gente tinha união, o seu falecido, o seu Manel, que era aqui do Costa e Silva, sempre estava apoiando, então a gente inventava muitos trabalhos em conjunto, então a união faz a força. E eu gostava criamos na época a Festa da Banana, né? Eu ia falar nesse assunto, a Festa da Banana. Junto com a Sociedade de Melhoramento, falecido o seu Juvencio, o Léo, o Eládio, e criamos aquela festa que na época, hoje a gente sabe das dificuldades que estão, mas foi um sucesso, né? E é o que eu digo, a união faz a força. E eu sempre procurei trabalhar em parceria com a sociedade, com a população. É muito gostoso e gratificante. Nesse período, são 16 anos servindo o povo. São 16 anos
dentro do Legislativo e também mais 4 anos à frente de uma regional. O que se sacrifica? Vou A para família? 24, né? 24 anos. 4, a regional, vou para 24 anos. 24. É. O que o Donizete sacrificou? A família sacrificou um sonho? O que o Donizete sacrificou nesse tempo todo? Eu não sacrifiquei nada, Márcio. Pelo contrário, eu acho que tudo é válido. Você vê, você se torna um homem público, você não manda em você, você não tem horas, você não tem, às vezes você está num local, e hoje a gente sabe que a população tem um problema, o vereador é o que está perto dele, seja, pode ser falar, não é função do vereador, mas um problema na área de saúde, onde for, a pessoa procura o vereador que está ali. Então eu não digo que eu sacrifiquei não, lógico, eu me doei bastante, mas faz parte, é o que eu digo, quando você trabalha no lado social, no lado de ajudar o próximo, você sente o dever cumprido, e eu me sinto realizado, porque realmente você ajudar o próximo, Deus sempre te ajuda, eu sempre pauto a minha vida pondo Deus à frente de tudo, e eu gosto de servir. Quem não gosta, né, Márcio? Hoje a gente vê as dificuldades, às vezes você nem resolve o problema daquele que está ali te procurando, mas só uma atenção que você dá, um acolhimento, uma tentativa, eu acho que você não pode virar as costas, não é verdade? Eu sempre falo, quando chega na minha casa, o que eu puder e depender da gente, a gente está lá sempre, pelo menos, às vezes você não resolve o problema, mas uma palavra amiga, um gesto de carinho já dá um grande conforto, é lógico. Você tem que fazer o que pode, mas eu acho que tem que ter esse lado humano. O ser humano tem que ter mais humanidade, saber que nós somos todos iguais, né? Somos todos filhos do mesmo pai, indiferente de qualquer coisa. Então, acho que eu prismo isso na minha vida. E eu nem me preocupo com o futuro, está tudo na mão de Deus, eu não sou de esquentar muito. A única coisa que eu preocupo é com o dia de hoje, fazendo bem, sem olhar a quem. As pessoas, durante esse seu trajeto, as quais te influenciaram, que você respeitava as opiniões? As pessoas, os mentores, por assim dizer, acho que nem cabe a palavra mentor, acho que mais as pessoas que poderiam influenciar o Donizete, aqueles que estavam ao seu lado. O que acontece, Márcio? Você tem que ouvir o povo. Você vira um homem público, uns te criticam, outros vão te levar ideia, outros, faz parte. Você virou um homem público, então quer dizer, o nome já diz homem público, você está sujeito à opinião pública. E eu sempre levo só as críticas, as coisas boas, e as críticas te servem para você crescer, porque você não precisa de só levar elogios, também você tem que ser criticado, porque todo mundo que tem sujeito os seus erros e os acertos. Então, eu sempre procurei ouvir a todos, indiferente àquele que critica, aquele que está junto. E eu digo para você, é assim que se cresce e é assim que se cria um país melhor, uma cidade melhor, trabalhando em união com todos e ouvindo a todos, não é verdade? Você chegou, por fim, aqui no Legislativo, você ocupou a presidência. Cheguei. Durante todo esse período, um momento difícil que você pode destacar para o Donizete? Olha, Márcio, ser presidente da Câmara, ser vereador, é difícil. Ainda mais o presidente que ele tem todo o corpo legislativo, os funcionários, os vereadores, não é fácil. Teve momentos difíceis, mas graças a Deus, Márcio, eu fiquei aqui nesses 2 anos, tive apoio de todos os vereadores, de todos os funcionários, seja da terceirizada e tudo, e procurei fazer o melhor. Não é fácil, às vezes, algumas decisões você toma, não é a melhor possível, mas a gente procura, assim, não prejudicar ninguém. E eu, de coração, eu agradeço aqui pelo tempo que passei. Tem funcionários aqui praticamente, tem excelentes, que realmente o presidente, ele já só assina, já vem tudo pronto, tem a parte técnica aqui da Câmara, os funcionários da terceirizada todos. Então aqui tem um corpo realmente que leva, o presidente apenas, ele está ali só para canetar, mas quem carrega mesmo é esses guerreiros funcionários. Nós tivemos em 2004 a mudança de 19 para 11 vereadores. Você acha que isso foi salutar? Embora tenha sido legal, né? Foi uma decisão, né, Márcio? Eleitoral, né? Não foi da Justiça, foi do TSE, né? É Justiça Eleitoral, foi o Tribunal Superior Eleitoral. Em cima da eleição, eu lembro que a gente estava prestes a encerrar o período de 1 ano e veio a decisão. E eu sempre defendi, na época que eu fui vereador, que eu fui presidente, eu fiz um projeto para 15. Hoje, quando eu vi a Câmara mudando para 15, a minha opinião é um número ideal.
Eu achava até 19 muito, mas 11 também seria pouco, por causa da representatividade. E hoje... Sobrecarrega também, né, Não, é vereador? lógico. Eu vou te ser sincero, parabéns à Câmara, esse projeto de 15 vereadores era o meu projeto anterior, que hoje eu vi que virou lei. Então, acho que está num bom número, uma boa representatividade, 15 cadeiras, e eu creio que é o número ideal para a nossa cidade. Você, várias moções, indicações, requerimentos e projetos. Qual te enche mais os olhos? Olha, Deles, ou que você lembra com muito carinho? Eu tenho um projeto aqui que, na época, até o Maico mora lá hoje, que hoje eu vejo que está em dificuldade, muitos buracos, mas aquele da Vila Esperança, eu como vereador eu pedi, tive aquela ajuda de toda aquela comunidade, que eu tenho um carinho muito grande, viu, Maico? Do fundo do coração, Miúdo, Manuel, Zumbi. O Maico era bem jovenzinho, bem adolescente, mas nós tivemos a União Zé Maria, então nós tivemos a união, foi a pavimentação da Vila Esperança. Hoje a gente vê que está com vários buracos, mas foi um trabalho em conjunto que nós conseguimos. Na época foi embargado pelo Ministério Público, depois conseguiu a liberação. E eu não vejo a hora dali estar um tapete igual está ali na Tancredo Neves, a avenida. Então aquele foi um deles. E tem um outro projeto que mexe muito comigo, recentemente com a perda do Padre Antônio, né, o meu dirigente espiritual, meu irmão, a Sessão da Família. Foi um projeto de minha autoria, que foi o Padre Antônio que trouxe. Falou, Donizete, está aqui, esse projeto é muito bom, então para resgatar a família, em todo ano essa casa faz com brilhantismo a Sessão da Família, aqui nessa Casa de Leis, que é um projeto de minha autoria. Então, esse projeto que o Padre Antônio me trouxe, perdemos ele ano passado, né, Márcio? A gente ainda está aí com o coração partido, mas a vontade divina, né? Ele me trouxe esse projeto, foi um dos grandes projetos que a gente teve aqui. Eu vou pedir para o Paulo, eu não sei se o Paulo pode pegar, o Donizete está citando o Maico, e o Maico está aqui na câmera com a gente aqui, vê se o Paulo consegue pegar o Maico aqui na câmera, porque ele é o nosso cinegrafista aqui. É um lutador lá pela Vila Esperança, né? Lá no Vila Esperança está com a gente bairro, aqui. Né? Mas e o Maico é conhecido na cidade, e o Donizete está salientando que ele é morador do bairro lá. Então, para a gente fazer... Então, deu continuidade aí, né? Tem feito um grande trabalho. Aqui eu nem entrei no ar, aqui ele já estava cobrando lá da Vila Esperança, o campinho. Falei, calma, Maico. Mas parabéns, Maico, pelo seu trabalho, viu? Dona, nós estamos chegando ao finalzinho dessa entrevista, e eu queria que você em uma frase, conseguisse descrever. Eu sei que é difícil, 16 anos, 20 anos, 20, quase 24 anos de vida pública, eu queria que você descrevesse o sentimento que você traz. Olha, não é fácil, né? A gente tem pessoas que acompanham, está aqui o Beto que está ali, ó, nos acompanha há 20 anos, está conosco aí, e tem uma população, muitos que estiveram do nosso lado. Eu só tenho que agradecer, Márcio, não é fácil. Ser homem público não é fácil, mas é gratificante. Eu quero que você entenda por que gratificante, porque você tem o dever cumprido, fazer o melhor possível. Então vale a pena, eu acho que todo sacrifício vale a pena, e às vezes eu falo, você tem hora para sair de casa, você não tem hora para chegar, você está aí representando a população, aquele que realmente na hora que você precisou, te deu todo o apoio, então você tem que estar sempre ao lado do povo. Então eu tenho que agradecer muito a população, agradecer a Deus por ter me colocado esses 24 anos aí, sempre defendendo o melhor para a nossa cidade. Hoje nós temos vários problemas, você vê, com o fechamento da Uzi Minas, eu trabalhei na antiga Cosipa, então e eu sempre digo, viu, Márcio, indiferente, cada um tem um posicionamento político, mas quando se fala na cidade, alguma coisa, vamos nos juntar, vamos estar juntos. Outro dia eu vi alguns vereadores lá, sentado com a prefeita, que falam oposição, mas é uma oposição aqui, mas todo mundo quer o melhor para a cidade. Então acho que é importante isso, ter essa união e pensar sempre no melhor para a nossa cidade. Eu agradeço muito a Deus e toda essa população aí que realmente tudo que a gente fizer é pouco. Pelo que... Coloca mais 24 anos à disposição? Não, isso aí o futuro a Deus pertence, né, Márcio? Eu sempre digo, o futuro está na mão de Deus e seja feita a vontade dele, não é verdade? A gente trabalha bastante, faz a nossa parte e vamos aguardar o que vai acontecer daqui para frente, né? Que Deus esteja à frente dessa cidade, desse povo que eu amo muito. Agradecendo a sua participação, Donizete, por estar aqui conosco, desejando toda a sorte aí, sucesso e obrigado
por estar honrando esse programa, Nobres Pares. Eu que agradeço a você, a toda essa equipe, né, o Paulão, o Maico e toda a equipe aí da TV Câmara, e na pessoa do presidente Aguinaldo, deixar um abraço a todos os vereadores e a todos os funcionários dessa casa, que realmente eu me orgulhei muito de estar aqui por 16 anos e está sempre no meu coração. Muito obrigado. E a você, Márcio, parabéns por esse programa, como eu tenho assistido vários deles, os Novos Pares, né? E eu me orgulhei muito de estar aqui participando desse programa que você, com muito brilhantismo, tem feito aí, eu tenho assistido todos os dias. Eu que agradeço. Agradecendo a sua audiência, permaneça na programação da sua TV Câmara. E até o próximo Nobres Pares.